Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. Repetindo, é sempre muito importante a sua participação, é sempre muito importante a sua inscrição. Valeu? Gente, hoje tem jogo do Vasco pela Copa do Brasil, às 19 horas o Vasco enfrenta a equipe do Operário, o segundo jogo, né, da terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco precisa vencer em São Januário, às 19 horas. Eu confesso uma coisa para vocês. Antes eu estava muito descrente desse Vasco. Estava muito desanimado. Um Vasco na zona de rebaixamento, um Vasco fazendo vexames em campo e tudo mais, com o Fábio Carille lá atrás. Porém, com a chegada do técnico Fernando Diniz, a situação mudou. Dá para acreditar no Vasco. Principalmente depois do jogo que o Vasco fez contra a equipe do Fortaleza. Um jogo perfeito, na minha opinião, o melhor jogo do Vasco. Eu faço um corte aqui dos últimos 3 anos, esse foi o melhor jogo do Vasco, na minha opinião, em todos os sentidos, sistema defensivo, meio campo, ataque, em todos os sentidos. Um time realmente muito bem organizado em campo, pelo técnico Fernando Diniz. Então o Vasco, hoje, é claro que o Vasco é favorito, dentro de São Januário, ingressos esgotados, Operário, com todo respeito ao Operário, mas o Vasco tem que atropelar o Operário hoje dentro de São Januário, tá? Não vou deixar aqui um palpite, mas peço o teu aqui embaixo, eu confio na vitória do Vasco hoje à noite. Eduardo, mas com cuidado para... Sim, mas, gente, na moral, não tem essa de cuidado contra a equipe pequena, não. É o Vasco. Tem que atropelar. Tem que jogar o que jogou contra o Fortaleza e atropelar. Passar o trator. Mostrar quem é o gigante da parada. Então, assim, comentando sobre essa minha pessoal, tá, como vascaíno, acho que de muitos vascaínos também, só para finalizar esse assunto, eu estava muito desanimado. Por conta de tudo que vinha acontecendo, era problema político, era problema dentro de campo, era Fábio Carille que não sabia escalar um time, aí depois veio o Felipe também tentando comandar, e as coisas não dando certo para o Vasco, até a chegada do técnico Fernando Diniz, que realmente mudou a situação. Então, vamos deixar esse passado ruim para trás, vamos pensar daqui para frente. Que a tendência daqui para frente é de que tudo dê certo. Né? E está dando certo. Repetindo, um time organizado, um time muito bem, né, trabalhado pelo técnico Fernando Diniz, não está tendo tempo para treinar, não vem tendo tempo, né, na verdade, para treinar a equipe do jeito que ele quer, mas ele está conseguindo fazer o trabalho dele. Falando sobre o Operário, assisti alguns lances do time aqui, não é uma equipe que tem um ponto positivo, talvez o lado direito deles um pouco mais rápido, né? Mas o lado direito ali do ataque do Operário, assim, mas nada que, isso aqui, esse jogador assusta. Não tem, gente, desculpa, mas não tem. O Vasco é muito mais time, o Vasco deve ir a campo com a mesma equipe que venceu o Fortaleza por 3-0. Lembrando aqui que nesse jogo contra o Fortaleza, o Vasco venceu por 3-0, mas o Vasco fez 5 gols. O Vasco colocou, além da bolas na trave, o Vasco teve 2 gols anulados. Não sei quem lembra aqui. Ou seja, o jogo do Vasco foi perfeito contra a equipe do Fortaleza. Se jogar do mesmo jeito hoje, vence com muita tranquilidade a equipe do Operário. Muita tranquilidade. Posso afirmar isso para vocês aqui. Então, o provável Vasco para o jogo dessa noite é o seguinte. Jogo, atenção aí, gente. O jogo às 19 horas, com transmissão aqui no canal, valeu? Então, você que gosta aqui do canal, gosta de acompanhar o canal Vasco Connection, hoje à noite eu narro esse jogo, Vasco e Operário, Copa do Brasil. Chega junto aí, reforça a tua inscrição, acompanha o jogo hoje à noite aqui no canal Vasco Connection, dê essa moral aí, valeu? Então, assim, provável Vasco, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo com Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, no ataque, Nuno Moreira, Verrete e Ryan. Algumas pessoas, o Coutinho não está suspenso, gente, o Coutinho está suspenso no Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Fortaleza, ele foi expulso pelo Campeonato Brasileiro. Hoje é Copa do Brasil, o Coutinho pode jogar normal, tá? Normalmente. Então, é uma situação bacana para o Vasco, uma boa oportunidade. Graças a Deus, hoje, à beira do campo, né? O técnico Fernando Diniz. Quem acredita na vitória do Vasco hoje vai subir o like aqui.
Sobe o like aqui. Acredito na classificação do Vasco, acredito na vitória do Vasco. Gostei das mudanças do técnico Fernando Diniz. Sobe o like aqui e reforça também a tua inscrição. Tem muita gente assistindo vídeos aqui e esquecendo de se inscrever no canal Vasco Connection, tá certo? Vamos bater 137 mil inscritos aqui. Deixa essa moral aí pro canal. Gente, olha, eu tenho na verdade, 3 assuntos aqui importantes demais. Presta atenção. Segundo relatos, camisas 1 e 2 da Nike estão lindas, né? As camisas da Nike, né? O Vasco agora vai sair da capa, tá entrando a Nike, para quem não sabe. A terceira será azul, assim como foi lá atrás com como é que era? A Cavaleira, né? A Cavaleira, e terá o escudo do Vasco. Então, assim, o que chamou a atenção aqui foi uma notícia que quem deu foi o Joel Silva, tá? A Nike já mostrou parte do novo enxoval do Vasco a lojistas, camisa de jogo custará cerca de R$750. Aqui o Vasco precisa rever. Aqui eu parei nessa informação dos R$750. Porque olha só, o torcedor do Vasco, eu quero fazer só um corte, pô, legal, camisa da Nike, as camisas da capa são lindas também, são lindas. Agora, R$750 vender, sabe, camisa de jogo para o torcedor que vai aos estádios, já tem um gasto com ingressos, despesas de rua, de estrada. O Vasco, eu tenho que pensar no meu torcedor também. Eu não posso meter quase R$800 numa camisa, um preço absurdo desse numa camisa de futebol do nosso clube, sendo que a torcida já compra ingresso caro, já tem custo, né, de rua, de comida, de combustível, de passagem, escambau para assistir o Vasco. Então junta isso tudo, né? Então, peraí, sou contra esse preço absurdo aqui, não. Aí o Vasco tem que, sentar com a Nike, né, com as pessoas, com os representantes da Nike e rever realmente esse preço aqui. Se realmente isso for realidade. R$750, tomei um susto com essa informação. Seria a camisa mais cara de um clube do futebol brasileiro. A camisa do Vasco. Então, não sei também, né? De repente, na hora de digitar, o Joel Silva digitou errado, mas a informação é essa. O Joel Silva é um menino de muita credibilidade, gosto bastante, é um grande amigo aqui. Então, fica só o recado. Se for verdade essa informação de R$750 numa camisa do Vasco, a torcida vai ficar revoltada realmente e não vai comprar com tanta velocidade, né? Deixa eu usar essa palavra, né? A camisa do Vasco. A nova camisa do Vasco. Outro assunto urgente. Olha aqui, gente, presta atenção. Para tudo aí. A FIFA aplicou ao Vasco a punição de transfer ban, que é o impedimento de inscrever novos jogadores por causa da dívida que o clube tem com o Nantes da França, pela contratação do atacante Adson. A decisão foi publicada nesta segunda-feira, né? E o Vasco deve ao Nantes cerca de R$25 milhões. É uma contratação feita pela 777. Agora eu tenho que puxar assim para o lado da administração do Pedrinho, porque quando o Pedrinho assumiu já estava atrasado. O Pedrinho tentando corrigir essa situação. Não é uma negociação barata, não foi uma negociação rápida, né? Então o Vasco está tentando resolver essa situação do transfer ban, tá? É muito importante resolver logo essa situação, porque teremos uma janela no meio do ano, né? Nesse momento, tá tudo bem. Não vai afetar em nada. Porque, enfim, o Vasco não tem como contratar ninguém, nenhum clube do futebol brasileiro também não. Mas, para a janela do meio do ano, essa situação precisa e deve estar resolvida, tá certo? Então, é uma informação grave, é um problema na FIFA. A FIFA não brinca com isso. O Nantes foi na FIFA, o Vasco deve e acabou. Transfer ban. Não vai escrever mais ninguém. Por isso que eu falo, o Vasco tem que agir da mesma forma com os clubes que devem o Vasco. O Santos deve o Vasco, o Natan até hoje. Entre outras equipes também, o Vasco tem que agir do mesmo jeito, gente. Do mesmo jeito. Os clubes devem o Vasco é muito pacífico. Tá tudo certo. Vai na FIFA, reclama. Eles vão pagar. Aí, os caras não tem brincadeirinha, não. Agora é correr uma situação gravíssima, na minha opinião, que o Vasco precisa correr quanto tempo para resolver. Outro assunto grave, eu trouxe aqui nos vídeos passados. Tá? Olha só, a informação é do Emerson Rocha. Um abraço, Emerson, saudade de você. Ex-Vasco, Matias Galarza encaminha transferência para o Ajax por 6 milhões de euros. Olha só, o Galarza,
se destacou jogando com a camisa do Vasco. Quem não lembra aquele jogo que o Galarza fez contra o Flamengo, o Vasco venceu por 3-1, e o Galarza jogando demais, né? Quem não lembra daquele jogo? Então, assim, o Vasco, gente, tem um problema sério. Agora tá aí, dispensou agora Manuel Capasso, por exemplo. O Vasco comprou o Capasso por cerca de 9 milhões de reais. Olha só, 9 milhões de reais. O Vasco comprou o Manuel Capasso. E simplesmente, não, mas é porque poderia, como é que é? Poderia assinar um pré-contrato com outra... Gente, pera lá. O Vasco tinha obrigação de sentar com o Manuel Capasso para tentar recuperar esse valor. E renovasse o contrato do Manuel Capasso. Agiram errado. O Matias Galarza é um exemplo aqui. É um grande exemplo aqui, pelo menos para mim. Por que é exemplo? Porque lá atrás, o time horrível do Vasco. Era horrível aquele time. Morato, Marquinhos Gabriel, aquela bananada toda, e o Galarza tendo que se virar ali no meio campo, muita gente cobrando do menino. E hoje, depois ele foi vendido para o Talheres, né, da Argentina, por 2 milhões, e agora, Talheres vem, olha só, o Talheres comprou por 2 e está vendendo por 7 milhões de euros. Estou falando aqui de quase 40 milhões de reais. Então, assim, o Vasco precisa rever esse tipo de situação, porque isso é grave demais. Isso prova a incompetência das pessoas que administram o clube. Hoje não. Enfim, é um novo momento, mas cometeram erro já. Porque esse menino, o Capasso, vai se destacar, vai virar jogador bom, e eu torço por ele. Porque eu sei, na minha opinião, eu sei que erraram no Vasco. Erraram. O Vasco precisa de elenco. Que luxo é esse? Vou dispensar o Jair. Vou dispensar o Puma. Vou dispensar... Que história é essa? O Vasco precisa de um elenco. O Vasco ainda não tem um elenco. O Vasco está formando um time ainda. Então o Capasso fica como exemplo. Porque o clube gigante como o Vasco precisa ter pessoas competentes para fazer tal administração. Olha aqui, eu não posso fazer isso. Não, tem que recuperar essa grana aqui. Esse dinheiro aqui saiu do clube. Aí eu vou assinar o quê? Rescisão amigável, porque eu não quero pagar o salário. Pelo amor. Isso é muito pequeno. Isso é aquela desculpinha esfarrapada para o torcedor. Quer enxugar a folha? Dispensa Jean Davi, como dispensaram Souza, Alex Teixeira, que não vai jogar. Temos outros aí. Outros jogadores. Não nos investimentos, nos patrimônios do clube. Porque quando você compra, vira patrimônio. Você precisa recuperar esse dinheiro. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, vocês podem comentar aqui embaixo. Não tem problema nenhum. Aqui para isso, para debater, para falar sobre o Vasco, é o que eu acho sobre essa situação grave que acontece. Não é de agora não, hein? Não é de agora não. E uma última notícia aqui, quando eu falei, lembra que eu estava falando aqui sobre Di Maria e tudo mais? O Di Maria está livre no mercado. O Di Maria é um jogador livre no mercado. Pode assinar com qualquer equipe. Essa é a loucura boa que o Vasco, na minha opinião, dispensa o Payet, contrato Di Maria. Estou falando aqui que o Vasco está negociando, não. Dispensa Payet e vai atrás na boa oportunidade. Né? Que é um jogador grande, gigante, campeão da Copa do Mundo. Jogador bom, chega para resolver, encorpar o time do Vasco. Aproveita, faz uma loucura. Tipo, tira da cartola, sabe, uma coisa para incendiar o torcedor. Que compra o barulho desse clube o tempo inteiro e não tem retorno. Então tá aí. Di Maria de bobeira no mercado. De bobeira no mercado. Outra informação é que sim, o Vasco tem muito interesse no Rodrigo Caetano, tá? Que hoje vive um impasse dentro da CBF, né, por conta de tudo que está acontecendo dentro da CBF, troca de comando, o presidente não é mais o Edinaldo Rodrigues, com certeza o novo presidente vai escolher um novo diretor, dá confiança dele, então dificilmente será o Rodrigo Caetano. Então essas coisas estão acontecendo e eu estou sempre tentando apurar para trazer para vocês aqui no canal em primeira mão. Valeu, gente? Daqui a pouco tem live e daqui a pouco tem a transmissão do jogo entre Vasco e Operário pela Copa do Brasil. Então, não é inscrito ainda, reforça aí a tua inscrição, deixa essa moral e habilite o sino de notificações para que o YouTube entenda que você quer e gosta dos conteúdos aqui do canal. Entregue aí no seu celular, no seu computador, na sua TV. Você está assistindo aqui os vídeos do canal Vasco Connection comigo, Eduardo Ferrari. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro.
Saudações vascaínas.